Olá, minha gente, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou Tairone Rodrigues e aqui nessa página do professor Tairone Rodrigues eu estou começando a nossa primeira série de vídeos chamada Resenha com Café e você é meu convidado especial. Seja muito bem-vindo. Nesse primeiro vídeo da série nós vamos falar sobre um livro muito especial que é o livro O Guia Politicamente Incorreto da História do Mundo. Talvez um dos livros que mais tenha me chamado a atenção, diante de vários conteúdos que ele aborda, diante de vários assuntos que ele apresenta. E aqui eu quero falar para vocês sobre algumas coisas de como você lê, por que é importante lê-lo, quem, para quê, como, todas as questões que possam implicar a esse livro, você precisa entender. Eu não vou dar spoiler, apesar que vocês já devem ter visto aí algumas frases que eu publiquei do livro, mas é um livro extremamente importante. Primeiro, quem escreve esse livro? Esse livro é escrito por um jornalista e editor também de algumas revistas nacionalmente conhecidas, que é o senhor Leandro Narlock. O Leandro Narlock, ele faz um compilado nesse livro que é de suma importância para quem quiser compreender muito mais sobre alguns conteúdos da história do mundo. Eu sei que é muito complicado para algumas pessoas que nasceram, cresceram e viveram sempre tendo aquela mesma ideia de mundo, ler uma obra como essa, porque vai de encontro a muitas informações que já foram passadas. Mas é justamente para isso que você precisa ler este livro. Para que você deve ler? Você deve ler esse livro para quebrar perspectivas, expectativas e conceitos que por muito tempo perduraram dentro do imaginário social e que agora, com relatos, com provas, com documentações, estão sendo desfeitas essas narrativas, criando-se assim uma nova informação, uma nova política pública, uma nova forma de conhecimento social. E esse livro traz justamente esse compilado de informações que desfaz daqueles conceitos iniciais e abrange de uma forma muito maior nossos conceitos. Quando você pode ler esse livro? Em todo momento da sua vida, desde o seu ensino fundamental ao ensino superior. É uma obra de suma importância. Para quem está no ensino fundamental, essa é uma obra de abranger o conhecimento e de quebrar algumas perspectivas. Para quem está no ensino superior, no ensino médio superior, que já tem aí uma mentalidade formada, que já tem um conceito de vida formado, essa obra vai trazer para você uma forma de observação muito diferente sobre aquilo que você achava que era correto, mas que agora você percebe que não é exatamente como lhe contaram. Mas, aliás, sobre o que é esse livro? Esse livro traz um compilado de histórias, um compilado de conceitos, sobre vários personagens, sobre algumas ideologias, sobre alguns conceitos, sobre alguns títulos da história, que normalmente vêm sobrecarregados de conceitos dentro de uma única visão. E este livro apresenta justamente partindo de um outro princípio, qual é a visão, qual é, vamos dizer assim, qual é a cara ou a coroa, dependendo do lado que a moeda vai cair. Como eu devo ler este livro? Primeira coisa é, deixe a sua mente extremamente aberta. Deixar a mente aberta é uma das coisas fundamentais para você conseguir compreender o que está escrito nesta obra, para você conseguir agaranhar para si, de uma forma muito objetiva, o que o livro propõe, né? Por exemplo, quando você vai tratar sobre Revolução Industrial, sobre a história da África, sobre o comunismo, sobre fascismo, você já tem alguns conceitos e estes conceitos, na maioria das vezes, vêm carregados de ideologias e de preconceitos que distorcem a realidade dos fatos. E o que o livro propõe é justamente apresentar a você fatos documentados, comprovados, para que você possa então criar uma visão diferente daquilo que lhe foi apresentado anteriormente.
O que você deve esperar desse livro? Você deve esperar desse livro uma obra com bom conteúdo, com um apanhado de documentações e de observações históricas, culturais, sociais, extremamente rica, mas é uma obra carregada de sarcasmo. Então, não leia essa obra se você não tiver um bom senso de humor. Você vai precisar disso para conseguir compreender aquilo que o autor está colocando. O que mais me chocou ao ler este livro? Bom, talvez o que mais tenha me deixado atônito, o que mais tenha me deixado chocado ao ler esse livro, tenha sido a quebra justamente de alguns conceitos e de algumas visões que dentro do curso de História do qual eu faço parte, eu fui ensinado, né? E não foi mostrado, por exemplo, alguns conteúdos e algumas informações que seriam e são, melhor dizendo, de suma importância para a construção de um pensamento. E por não terem sido apresentadas antes, quando você lê essa obra, você acaba tendo um impacto muito grande, que por vezes pode ser positivo ou negativo, dependendo da forma como você vai reagir. Por que deve-se ler essa obra? Bom, eu acho que eu já falei muito de conceitos e ideologias, então deixa eu lhe dar um terceiro motivo para você ler essa obra. Além do conhecimento, além dos conceitos, além das ideologias, é um livro que é simples, de leitura fácil. Tá? Não é um livro de leitura difícil, não é um livro de um conceito abstrato, é um livro fácil, simples e de uma leitura extremamente compreensível. É mais um motivo para você ler. Mas é claro, você não deve esquecer que tudo isso que eu estou falando aqui é minha opinião sobre o livro. Tá? Eu não estou dando spoiler porque eu sei que você, depois que ver as frases que estão publicadas e ver esse livro e lê-lo de forma direta e objetiva, você vai ter uma perspectiva muito maior sobre aquilo que eu estou falando. Qual é ou quais são os capítulos mais importantes na minha visão? Bom, o livro como um todo ele trata de assuntos extremamente importantes, tá? Então não há como você definir apenas um que seja mais importante do que o outro, tá? Mas se eu poderia dizer que há um melhor capítulo, ou melhor, que existem alguns melhores capítulos, eu diria que são dois. No caso, o capítulo sobre Galileu, né, sobre a ciência e a religião, e o capítulo sobre África, sobre como a África lidava com algumas situações. Eu não vou dar aqui spoiler para você ficar curioso. Para finalizar esse vídeo, eu vou deixar aqui a frase marcante para mim deste livro, que é dentre um dos capítulos que eu falei aqui para você. Na verdade, é um subtítulo, que é: os europeus destruíram a África, mas não do jeito que você está pensando. Se você quer compreender um pouco mais sobre o que trata esse subcapítulo, sobre esse subtítulo, melhor dizendo, leia a obra Guia Politicamente Correto da História do Mundo. Bom, beijo no coração e até a próxima resenha. Fui. Chega, meu Deus, deixa eu tomar meu café. Como é que a pessoa faz um quadro que é resenha com café e não toma café? Tem que tomar café, né?